Olá, meu nome é Rayane e na reflexão dessa semana nós vamos aprender um pouco com a vida de Ana, a mãe do profeta Samuel. Tenho certeza que a vida dela vai inspirar muito a minha e a sua vida. Então lá no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos um pouco do contexto em que se passava a vida de Ana. Ana ela era casada com Eucana, e Eucana era um levita, um homem de Deus, e eles moravam na região de Ramataí-Zofim, na região montanhosa de Efraim. Eucana ele possuía duas esposas, Ana e Penina. Naquela época era comum que o homem se casasse pela segunda vez, principalmente se a sua primeira esposa não pudesse lhe gerar filhos, para garantir que a sua descendência ela fosse continuada. E esse era o caso de Ana. Ana não podia gerar filhos a Eucana, e Penina era a esposa que possuía filhos. Então, esse contexto de Ana não poder ter filhos, de ser estéril, gerava muita dor e angústias em sua alma, né? Principalmente porque ela desejava algo que aos seus olhos parecia impossível. Além disso, no versículo 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, além de Ana desejar algo que aos seus olhos era impossível, existia alguém constantemente lhe lembrando e lhe irritando excessivamente por ela não poder ter algo que ela desejava muito. Então, imagine esse contexto, né? Você desejar algo e ter alguém tão próximo de você, né, que lhe enfrenta, que muitas vezes lhe humilha por algo que você não pode ter. Né? Ana ela poderia ser uma mulher amargurada, uma mulher revoltada contra o Senhor, né? Uma mulher que não honrava o seu marido, mas a palavra de Deus não diz isso. Né? Ana ela resolveu colocar o seu coração no lugar certo, diante do Senhor. Então, apesar de Ana não poder ter filhos, né, Eucana amava muito a sua esposa, a ponto de às vezes não entender por que ela andava tão triste. No versículo 8 diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu tenho certeza que Ana amava muito ao seu marido, mas no seu íntimo ela sabia, né, o que ela desejava, que era ter um filho. E Deus também conhecia o desejo do coração de Ana, que era de gerar filhos. Na palavra de Deus também diz que Eucana subia todos os anos à cidade de Siló para entregar sacrifícios a Deus, e ele ia juntamente com as suas duas esposas, Ana e Penina. E foi numa dessas idas que Ana ela encontrou a oportunidade de entregar o que lhe afligia no lugar certo. Né? Como nós vimos anteriormente, Ana ela era uma mulher de Deus, ela não se revoltou contra o Senhor, mas ela escolheu fazer o caminho certo, que era entregar a Deus, aquele que poderia, de fato, resolver, né, o seu problema, curar a sua alma e o seu coração. Então, nos versículos 9 e 10 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Né? Então Ana ela resolveu entregar ao Senhor naquele momento, né, a amargura da sua alma, né, pois sabia que Deus era o único que poderia curá-la, era o único que poderia tratar do seu problema, né, tratar o seu coração. E ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor darei, por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez um pedido ao Senhor dos exércitos. E é importante a gente observar, né, que ela se referiu ao Senhor dos exércitos. Né? Ela sabia que Deus era um Senhor todo-poderoso, aquele que não perde em nenhuma batalha, é o Deus invencível. Então Ana entregou a sua batalha, Ana resolveu descansar e entregar a batalha que ela estava enfrentando ao Senhor poderoso, aquele que é invencível em qualquer batalha. Então será que nós podemos entregar as nossas batalhas e aquilo que aflige a nossa alma ao Senhor? Será que diante de situações em que nós nos sentimos humilhados, ou diante de situações em que nós achamos que temos algo que é impossível de ser resolvido, será que nós podemos confiar essas batalhas ao Senhor dos Exércitos? É claro que sim, porque Deus não muda. Deus é o mesmo Deus que ouviu atentamente a oração de Ana, ele também ouve a sua oração. Então Ana resolveu entregar a Deus tudo aquilo que lhe gerava amargura de alma. E ela se confiou no Senhor e descansou nele. E a história continua.
Ana ela ficou ali, no seu lugar, chorando, baixinho, clamando ao Senhor. Só movia os lábios. Muitas vezes nós nos encontramos em situações em que é difícil até nós vocalizarmos aquilo que está nos afligindo. E a nossa oração se faz lá no íntimo, no nosso coração. E mesmo assim o Senhor escuta. E a palavra diz que o profeta Eli olhou aquela situação e não entendeu o que estava acontecendo, porque a mulher se demorava na oração, não saía palavra nenhuma de sua boca, apenas movia os seus lábios. E o profeta Eli achou até que ela estivesse embriagada e falou: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana, ela não se revoltou com aquela situação, Ela não se revoltou contra o profeta Eli, mas ela falou: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Eli entendeu o que estava se passando no coração daquela mulher. E aí ele abençoou e falou: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então Ana, naquele momento, se levantou, creu, seu coração se encheu de alegria. E mais adiante nós vemos que o Senhor atendeu as orações de Ana. Ele escutou o coração de Ana e ela concebeu um filho, que foi o profeta Samuel. E nós sabemos que o profeta Samuel é um dos mais importantes líderes de Israel naquela época. O profeta Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e posteriormente a Davi. Então nós podemos ver quão grande bênção o Senhor fez na vida de Ana, a partir do momento que ela resolveu honrar o Senhor e derramar o seu coração no lugar certo. Deus ouviu a oração de Ana, mesmo baixinha, mesmo no lugar secreto dela, e a respondeu, e entregou aquilo que estava no coração de Ana. E no capítulo 2 nós vemos o cântico de Ana, um cântico tão lindo de adoração e de agradecimento a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. E os 2 primeiros versículos dizem: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amém? Então que essas verdades elas possam entrar no seu coração, que você possa ter a certeza que se você está passando por algum momento de aflição, de amargura de alma, de tristeza, você pode entregar tudo isso ao Senhor. E com certeza o seu coração, a partir do momento que você descansar no Senhor, sabendo que Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, o seu coração vai se encher de alegria e a sua boca vai se encher de riso. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.